Olá pessoal, como permitido, então eu estou gravando essa aula para que a gente possa dar continuidade ao nosso aprendizado aqui em programação de computadores e para dar complemento também àquela aula da semana passada que a gente introduziu laços de repetição. Então eu percebi que utilizando o for, que foi a estrutura que a gente utilizou na aula passada para aprender sobre estrutura de computação de repetição, ele não é assim tão satisfatório porque de alguma forma você não consegue enxergar bem o que está acontecendo dentro do laço à medida que o laço se repete. Então, eu deveria ter começado a falar sobre laço de repetição utilizando uma outra estrutura chamada while, e é o que eu vou fazer hoje. Eu vou demonstrar a utilização, a criação de laço de repetição utilizando while, e vou demonstrar isso também resolvendo alguns exercícios dessa lista 3 que está no AVA. Então, se você se lembra bem, se recorda da nossa aula passada, um laço de repetição é uma estrutura que você define, né? Então, por exemplo, a gente colocou lá um for que vai variar de 0 até, por exemplo, um n definido pelo usuário. E aí o que quer que tenha aqui dentro vai se repetir essas n vezes aqui, né? Então esse n pode ser muito bem um valor lido do teclado, ou você pode definir isso aqui como uma constante, né? Então, o que está aqui dentro do for vai se repetir de maneira de acordo com a abrangência que você determinou aqui dentro. Então, o que está definindo, veja que a gente teve que usar uma variável aqui. I é uma variável que vai variar de 0 até 10, e enquanto ela vai variando, ou seja, enquanto ela está recebendo valores dentro dessa variação, esse comando aqui, ou qualquer outro comando aqui que estiver dentro desse laço, vai continuar se repetindo, né? A gente tinha visto também que para que a gente entenda que um comando está dentro de um bloco, basta que você perceba o recuo que existe aqui, né, nessa região. Então, por exemplo, essas três linhas aqui, as linhas 3, 4 e 5 estão com recuo à direita, isso quer dizer que essas três linhas pertencem a esse bloco, portanto, essas três linhas estão programadas para se repetir de acordo com a abrangência determinada aqui para essa estrutura de repetição. Qualquer outra linha aqui, por exemplo, que já não está mais nesse mesmo alinhamento, ela já é uma indicação que não pertence a esse bloco do laço de repetição. Então, perceba que enquanto eu fui descrevendo esse laço de repetição, eu fui usando a própria palavra enquanto, né? Eu disse assim, olha, enquanto esse i receber valores que estiverem variando dentro desse limite que foi definido aqui, o que está acontecendo aqui dentro vai se repetir. É por isso que a gente vai falar sobre um laço, um tipo de laço chamado enquanto. Vou deixar salvo esse arquivo aqui, exemplo 10.py. Para que a gente possa introduzir esse novo tipo de laço, esse laço se chama enquanto, né, que é o while em inglês, e a diferença do enquanto para o for é que lá no for você definia uma variável, no caso i, né? A gente usou o i ali como exemplo. O i vem de iteração, né? Iterar alguma coisa que está se repetindo, né? Iterando. Então você também precisa de uma variável aqui de controle do seu laço de repetição no while, com a diferença que aqui no while essa iteração dessa variável ela é explícita, ela não é implícita como aconteceu lá no for. Então, por exemplo, se eu coloco assim, enquanto i menor ou igual a 5, de maneira que, é claro, eu tenha declarado um i aqui começando em 0, né? O que quer que aconteça aqui dentro, por exemplo, vamos imprimir apenas oi, né? Vai se repetir enquanto o i for menor ou igual a 5. Ok, esse i começa valendo 0, né? Só que para ele chegar até 5, ele tem que ir crescendo, né, do 0 até o 5. Isso quer dizer que nesse laço, além do comando que eu quero que se repita, eu também preciso colocar o incremento dessa variável i. Ou seja, eu tenho que fazer com que o i, a cada novo passo desse laço,
incremente I recebe I mais 1. Ou seja, o I começa valendo 0, ele imprime 0 é menor ou igual a 5, verdadeiro, ele imprime e o I passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro, imprime e passa a valer 2. 3, 4, 5 ainda será verdadeiro porque 5 é igual a 5, então ele vai repetir mais uma vez, ou seja, esse laço na verdade está programado para repetir 6 vezes, né? Você pode perceber, porque se o I está começando em 0 e eu estou considerando que ele pode também ser igual a 5, então ele vai do 0 ao 5, portanto vai se repetir 6 vezes, né? Vamos conferir isso daqui. Para a gente até ficar mais fácil conferir, vamos colocar o I para ser impresso aqui também. Então aqui eu vou colocar ele para imprimir o I e o OI. Então vamos colocar o programa para ser executado, né? Vou aumentar aqui a tela, o tamanho da fonte aqui do meu terminal. Então, Python 3, exemplo 10.py. Então aqui está. Então, do 0 ao 5, né? O I começou em 0, então ele imprimiu aqui esse I, que estava valendo 0, e o primeiro OI. O I vale 1, imprimiu, 2, 3, 4, 5. Quando chegou no I igual a 5, ele imprimiu, né? Como a gente pode ver aqui. O I passou a valer 6, e aí ele veio aqui, comparou de novo. Quando isso deu falso, ele seguiu a execução do programa normal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, tchau, né, e mandar executar novamente, então, veja, ele entrou nas linhas, ele repetiu as linhas 3 e 4 aqui do 0 ao 5, ou seja, repetiu 6 vezes. Depois que isso aconteceu, ele já foi para a linha 5 aqui, onde ele imprime tchau. Então, se eu começo esse I valendo 1, a gente vai perceber lá que o nosso laço agora vai repetir exatamente 5 vezes, né? O I começa em 1, 1 é menor que 5, imprime. I vale 2, 2 menor que 5, imprime. 3, 3 menor que 5, imprime. 4, 4 menor que 5, imprime. 5, 5 igual a 5, né? Imprime. 6, falso, pula para a próxima linha imediatamente após o fechamento desse bloco de while aqui que foi feito. Então veja que a principal diferença do while para o for é que no while você é obrigado a criar uma variável, a incrementar por si só a variável de controle. A variável de controle de repetição da quantidade de vezes que isso vai se repetir aqui geralmente é o i, e esse i está sendo incrementado aqui. O que aconteceria, por exemplo, se eu não fizesse isso, se eu omitisse essa informação? Vamos ver. Se eu não me preocupasse em incrementar isso, o que aconteceria era isso. Veja, o meu laço está se repetindo indefinidamente, né? Então, por quê? Porque o i começa valendo 1, 1 é menor ou igual a 5, então ele imprime e o 1 continua sendo 1, o i continua sendo 1 e continua sendo menor ou igual a 5, portanto esse laço será sempre verdadeiro. E aí isso aqui vai se repetir indefinidamente, ele nunca vai sair daqui, ele só vai parar isso aqui se eu forçar a parada, né, pelo teclado aqui. Então perceba que com o while você precisa fazer com que o i seja incrementado, e aqui tem uma outra forma de você fazer o incremento, que é usar esse operador aqui, né? Então, ao invés de você fazer i recebe i mais 1, você pode fazer i mais igual a 1, que é a mesma coisa, né? Então, é um operador que substitui essa necessidade de você realizar a operação usando a mesma variável para receber, que está sendo também utilizada aqui para somar. Então, ele omite isso, então é mais fácil, fica mais simples, né, a operação. E você também consegue controlar a partir disso a quantidade de passos que você quer dar. Por exemplo, tem um dos exercícios lá que fala para você imprimir só os números pares, né? Então, vamos tirar aqui esse oi, vamos deixar ele imprimindo apenas o i, né? Então, se eu colocar aqui um limite para ser 10, o que eu vou ter lá como saída? Vou tirar isso aqui por enquanto. Então, o i começa em 1 até menor ou igual a 10, eu estou imprimindo, ele imprimiu do 1 ao 10. Se eu quiser só os pares, eu quero imprimir só os pares. Então,
o i começa em 2 e vai pulando de 2 em 2. Então, toda vez que o i vale 2, 2 é menor que 10, ele imprime 2, e aí o próximo valor de 2 vai ser 4. Então, eu vou lá, 2, 4, 6, 8, 10. Bom, tem um dos exercícios que é para você imprimir lá os n primeiros números pares. Então, primeiro vamos mandar ele ler o n aqui, né? N recebe é um inteiro, então vindo do teclado, informe n. E aí a gente coloca n como sendo o limitador. Então, se aqui, veja, originalmente estava assim, né? Então, vamos colocar para executar de novo aqui. Então, n igual a 10. Ok, então ele está imprimindo 2, só que ele está pulando de 1 em 1 aqui por enquanto. Então, para imprimir apenas os pares, eu coloquei primeiro para ele pular de 2 em 2 aqui, certo? Só que, além disso, eu preciso fazer com que eu dobre também o meu n aqui no final. Porque vamos executar do jeito que está aqui para a gente ver a diferença. Vou salvar e executar de novo. Então, n10. Então, eu quero, segundo exercício, que ele imprima os 10 primeiros números pares. Só que ele está imprimindo o primeiro número par, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Veja que, vamos fazer um outro exemplo aqui. E agora eu quero os 20 primeiros números pares. Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu digitei n igual a 20, ele só me imprimiu os 10 primeiros. Quando eu digitei n igual a 10, ele só me imprimiu os 5 primeiros. Isso quer dizer que ele está sempre imprimindo a metade do que eu estou querendo. Eu estou querendo 10, ele está imprimindo 5. Eu estou querendo 20, ele está imprimindo 10. Se eu colocar aqui 40, ele vai imprimir os 20 primeiros. Então não é isso que eu quero. Então você perceba que ele está sempre me dando a metade do que eu quero. Bom, ele está me dando a metade do que eu quero porque ele está andando de 2 em 2 aqui, mas ele está sendo limitado pelo meu n. Então eu tenho que fazer com que o meu n também seja dobrado. Se ele está me dando a metade de n, né, se n está 10 e ele está me dando 5, então eu tenho que fazer com que n seja dobrado também. Foi por isso que a gente fez isso também na aula passada. Então agora, se eu quero os 10 primeiros, agora ele está sendo limitado por n vezes 2, né? Se n é 10, ele quer até o 20, né? Os 10 primeiros vai até o 20. Agora sim, ó, os 10 primeiros, 2, 4, 6, 8, 10, até 20. Bom, se n igual a 5, os 5 primeiros, vendo 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu mudei o passo para ele dar 2 em 2 passos, eu tenho que também mudar o meu limite, para que o seu limite seja dobrado, certo? Para que isso se encaixe agora na questão como ela está sendo pedida. Eu vou aproveitar esse mesmo arquivo para a gente também resolver um exercício da nossa lista. Veja, um exemplo aqui desse exercício que a gente pode resolver hoje é esse aqui de exibir. Vamos fazer isso daqui, né? Esse daqui, de exibir a tabuada. Né? Então, se eu digito 8, ele tem que me dar a tabuada de multiplicação do 8. Então, vamos lá. Então, vamos continuar mantendo o n aqui. Informe o número que deseja ver a tabuada. Vai ser essa mensagem para ele. Ok, então ele quer, por exemplo, o n, se o n for 8, ele quer a tabuada do 8. A tabuada do 8 vai do 8 vezes 1 a 8 vezes 10. Né? Então, serão sempre 10 números, né? 10 números sendo mostrados. Então, aqui eu vou colocar o i com limite de 10, começando sempre do 1. Por quê? Veja, se a gente ver lá o nosso padrão de repetição no nosso exercício, veja que do lado esquerdo vai o valor que o usuário digitou, que é o 8. Do lado direito vai um incremento, veja que começa em 1 e vai até 10. E, claro, no final vai a multiplicação de fato. Então, aqui, do lado,
vamos colocar para definir a impressão, né? Alguma coisa vezes alguma coisa é igual a alguma coisa. E vamos definir quem é cada um desses itens aqui que vão entrar na nossa impressão. Do lado de cá seria o nosso n, que é o número que ele deseja querer saber a tabuada, né? Então, se ele digita 8, então vai vir o 8 do lado de cá. Do lado de cá, veja que é o número que vai incrementando, né? Do 1 até o 10. Esse número é o i, né? O i vem aqui. E aqui vai vir a multiplicação de n vezes i. Então, a gente pode colocar direto aqui, n vezes i. Então, nxi é igual a n vezes i. E aqui o nosso i, que é o nosso incremento, vai continuar andando de 1 em 1. Bom, vamos ver como é que está saindo isso aqui na tela. Então, eu quero saber a tabuada do 8. E aí está. Veja como é simples, né? Com poucas linhas, com 5 linhas, você conseguiu já resolver esse exercício aqui. Então, aqui o número lido pelo usuário, aqui o incremento e aqui a multiplicação que foi feita diretamente, inclusive, do print. Se você quiser, você pode até criar uma variável, fazer ela receber a multiplicação e imprimir a variável aqui direto. Ou pode fazer aqui de cara. Então, mas qual que é a vantagem de ter usado aqui o while, né, ao invés do for, né? No while, tanto aqui fica explícito, né, com os passos que você está dando com o seu i fica explícito, porque você tem que colocar. Do contrário, né, o que aconteceria? Vamos fazer aqui de novo, né? Tirei e vamos colocar ele para fazer a tabela agora sem um limitador. Então, da tabela do 8. Veja que ele está imprimindo aqui indefinidamente 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8 vezes 1, porque não tem um limitador mais para ele. Então, agora com o while você tem essa oportunidade. E com o while também fica mais fácil você saber o começo. O começo você define aqui, né? Passo inicial, qual que é o seu limite e quantos passos você está dando até chegar a esse limite. Então, o i começa em 1, vai até em 10, andando de 1 em 1. Todo laço tem sempre esse tripé. Início, fim, né, condição de parada, que a gente chama, né, condição de parada e incremento. Né, ou seja, quantos passos você vai dar até chegar nessa condição de parada. Dependendo do tamanho do passo que você dá, vai determinar a quantidade de vezes que isso aqui se repete. Se você está em 1, colocando até igual a 10, andando de 1 em 1, isso aqui vai repetir 10 vezes. Se você está em 1 até 10, andando de 2 em 2, isso aqui vai se repetir 5 vezes, certo? Então, e você que tem que definir os parâmetros da sua estrutura de repetição. Vamos ver outro exemplo aqui da tabela, da lista de exercícios, para que a gente possa também ajudar vocês a resolver essa lista, né? Se precisar resolver ela, inclusive com o laço. Então veja, aqui temos um programa para mostrar os n primeiros números ímpares e sua somatória. Então a gente já viu mais ou menos como é que ele faz para mostrar os n números pares, né? E se é par, para fazer por ímpar é tão fácil quanto. Então, por exemplo, aqui eu estou começando em 1, vou usar esse mesmo exemplo aqui, né? Esse mesmo arquivo aqui como exemplo. E vou mandar ele mostrar aqui só o i por enquanto, né? Então, se eu fizer ele andar de 2 em 2, o que teremos lá seria... vamos mudar essa mensagem aqui também, né? Vou voltar para informe n. Então, 10. Né? Aqui a gente tem, lembre lá, né? Ele pediu 10, só que ele está imprimindo os 5 primeiros. Isso quer dizer então que eu tenho que dobrar aqui, fazer n vezes 2 para que ele imprima limitado agora por um n dobrado, porque eu estou andando de 2 em 2, né? Estou dando de 2 em 2 passos. Então, 10, pronto. A gente já sabe como fazer para ele imprimir os n primeiros números pares, correto? Se você ainda quiser imprimir sem que ele quebre linha, você também pode modificar o seu print para que isso aconteça.
Então, de que maneira? Você vem aqui no final do seu print, depois de fechar as aspas, coloca uma vírgula, and, igual, e coloca aspas assim, simples, sem nada dentro das aspas. Então, por exemplo, se você vier aqui e dizer, olha, imprima o i e depois dê um espacinho, ele vai imprimir, dar um espaço e da próxima vez que ele entrar no loop, ele vai imprimir na mesma linha por causa desse comando aqui dentro do seu print. Vamos observar aqui. Certo, tá vendo? Agora ele imprimiu tudo numa linha só. Se você quiser até que ele imprima aqui uma quebra de linha, você pode colocar um print aqui também, né? Um print normal aqui sem nada. E aí ele vai imprimir numa linha só e vai quebrar a linha para a saída do terminal aqui. Então isso aqui é só uma para que a saída pudesse ficar parecida com a saída do nosso que está aqui, né? Saída esperada, né? Separados por espaço apenas e não quebra de linha. Bom, aqui então ele já está imprimindo os números ímpares, só que ele quer a somatória, ele não quer só a impressão, ele quer a somatória. Então, por exemplo, aqui nesse print que está separado, a gente quer imprimir a somatória. Então, se você se lembra bem, a gente tem que ter uma variável para fazer a soma. Essa variável de soma tem que começar sempre em zero. E aí a gente faz sempre aquele esquema de pegar o valor de i e acumular nessa variável. Esse acumular quer dizer pegar o que já tem nela e somar mais um novo valor. Então, como é que a gente faz isso? Então, soma, recebe o que já tem nela, própria soma, mais o novo valor, que é o valor de i. Aí você pode se perguntar, eu faço isso aqui ou faço isso depois? Tanto faz? Bom, não tanto faz, porque se você fizer isso aqui depois, por exemplo, se você fizer isso aqui depois dele incrementar, o i começa valendo 1. Quando você for somar isso aqui, o i já vai estar valendo 3, então você não vai estar somando o 1 aqui, você vai estar omitindo um valor dessa série dos n primeiros números ímpares. Então, se você coloca isso antes do incremento do i, você está garantindo que o primeiro i, que vale 1, vai ser somado aqui na variável soma. E aí a gente tinha esse i aqui sendo equivalente a fazer i recebe i mais 2. Né? Então, esse comando é equivalente a esse, justamente porque esse sinal aqui omite a necessidade de você ter que colocar a mesma variável nos dois lados aqui da operação. Isso quer dizer então que você pode também usar esse mesmo sinal aqui nessa operação. Você pode fazer assim, né? Soma mais igual a i. Então, isso aqui é o equivalente a soma recebe soma mais i. Então, o que a gente vai fazer aqui é imprimir a soma. Vamos colocar aqui somatória, né? Ele está dizendo que tem que ser somatória igual o número da soma. Então, somatória igual a variável soma. Então, a gente já tem como caso de teste aqui, entrar com 10, ele tem que imprimir do 1 ao 19 e a somatória tem que ser 100. Então, vamos verificar se o programa, como ele está aqui, está atendendo essa expectativa, né? Informe n 10. Então, ele imprimiu e imprimiu depois somatória igual a 100, com a diferença que não imprimiu aqui na linha de baixo, né? Porque a gente pode colocar aqui um print aqui e ele vai dar uma quebra de linha, né? Assim espero. Agora sim. Então ele imprimiu a sequência e depois a somatória. Então recapitulando, a minha variável aqui de controle do meu incremento, do meu laço, a variável que vai acumular os valores que estão sendo incrementados, a variável que vai definir o limite de números, né? E essa variável teve que ser dobrada para que esse limite, uma vez que ele está andando de 2 em 2, ele não seja limitado pelo n, que está, por exemplo, se n igual a 10, o meu i tem que alcançar lá o 19, né? Então por isso que eu tenho que dobrar aqui meu n. Aqui ele imprime, acumula o i na variável soma e pula esse i duas casas depois, vamos chamar assim. Usei operadores aqui diferentes que ainda não tinham sido apresentados na disciplina. E aqui pulei uma linha e imprimi a somatória aqui no final, né, que foi acumulada nessa variável. Então você tem agora mais um recurso para poder resolver a lista, né, se você ainda não resolveu. Né. Você pode querer usar o while se você entender que o while é mais fácil de decifrar laços de repetição.
né? Então, para cada um dos exercícios à disposição, você pode tanto usar o for como o while, porque são equivalentes. A diferença que pode ocorrer no uso de while e de for está, por exemplo, em casos onde você não sabe quantas vezes o seu laço pode se repetir. Então, tem casos onde, por exemplo, o for, se você coloca um i com um range de 0 a 10, ele vai sempre de 0 a 10. Mas às vezes você não sabe se esse laço vai se repetir 10 vezes, ou 15, ou 14, ou pode ser que esse laço pare de repetir, você queira que esse laço não vá se repetir até o final, até o máximo de vezes que ele queira. Então, o while, nesse caso, é mais indicado para você utilizar. Por exemplo, imagina que você está utilizando como variável de incremento, de controle, uma variável lida pelo teclado. Então, vou fazer esse exemplo aqui para a gente ver, para vocês entenderem do que eu estou falando. Veja, eu preparei esse novo exemplo aqui para demonstrar um caso onde temos um laço de repetição cuja quantidade de vezes que ele vai se repetir é definida em tempo de execução, ou seja, você só vai saber a quantidade que isso aqui vai acontecer, que isso aqui que está aqui dentro vai se repetir, quando você executar o seu programa, enquanto você estiver lá digitando uma resposta. Veja que tem uma variável aqui chamada resposta, que começa com o literal S, o caractere S, uma variável aqui de somatória. Então, está vendo aqui que a condição de repetição desse laço é enquanto a variável resposta for igual à letra S. Então, veja que se a variável já começa com S, é óbvio que ele vai entrar aqui pelo menos uma vez, né? Então, resposta é igual a S, ele vai dar positivo aqui, true, nessa verificação, e vai fazer com que eu leia um valor inteiro para a variável x. O que ele faz com essa variável x? Ele acumula ela na variável soma. Logo depois, ele está vendo que ele está agora lendo um novo valor para a resposta. Ó. A pergunta é aqui, ó, deseja informar mais valores? Aí a opção S para sim, N para não. Então, se ele digitar S, a variável resposta mantém S armazenado, ele volta aqui para o while, isso aqui dá positivo, dá true de novo, e ele vai ler o novo valor. Se ele digitar N, ou na verdade se ele digitar qualquer outro valor que não for S, quando ele voltar aqui, isso aqui vai dar falso, e aí ele vai parar de repetir. Vamos mostrar a execução desse programa na prática. Então, informe um valor. Então, 8. Deseja informar mais valores? Então, sim. Agora 7. Mais valores? Sim. Agora 8 de novo. Mais valores? Sim. Agora 10. Mais valores? Não. Então ele imprimiu 8 mais 8, 16, mais 7, 23, mais 10, 33. Então veja que ele não sabia, né? Uma coisa é você fazer assim, ó, cria um programa para ler N valores. Aí, ok, se eu coloco 10, ele vai se repetir 10 vezes, né? Agora, crie um programa para ler tantos valores quanto o usuário desejar, né? Enquanto ele desejar, enquanto ele disser que deseja continuar digitando. Então, esse é o caso. Enquanto ele foi dizendo que quer continuar digitando, ele pode ir digitando o S aqui para continuar. Então, o while também pode ser usado para aqueles menus, né? Você pode imaginar um menu aí com que ele vai se repetindo as opções aqui dentro enquanto o usuário quiser continuar, né? Enquanto ele digitar uma variável específica. E, claro, você também pode combinar isso aqui com if, com else aqui dentro também, da maneira como você já aprendeu. Então, isso é o while, ok? É mais uma ferramenta aí para você avançar no seu aprendizado de programação de computadores e espero que você saiba utilizar bem aí na sua lista 3 e termine a tempo, ok? Eu fico à disposição de vocês aí mais uma vez no horário comercial, como já tinha dito, e bons estudos aí para todos. Até a próxima.